Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o canal Lucas Montano. Então no dia 25 de novembro de 2024, a Anthropic introduziu o Model Context Protocol e já tem muita empresa utilizando. Recentemente eu tava falando com um amigo meu, olha só, a empresa dele, cara, eu não vou falar o nome da empresa, mas tá exigindo, ou melhor, tá avaliando o quanto tu usa inteligência artificial. Aí tu deve pensar, né? Pô, a empresa deve estar querendo que os funcionários não utilizem para não vazar informação. Provavelmente a empresa tá julgando as pessoas que utilizam. Ah, tu fez essa tarefa usando IA? Então tu não é tão bom assim. Não, cara. É ao contrário. A empresa tá avaliando o quanto os funcionários, os programadores estão utilizando inteligência artificial para que eles utilizem mais. Então perguntas estão sendo feitas, como por exemplo, qual MCP tu configurou pro teu time nesse quarter? Olha só que absurdo, cara. Olha que momento a gente chegou. Será que essa empresa é uma visionária? Será que essa empresa quer caminhar para substituir os próprios funcionários e os funcionários estão sendo obrigados a implementar coisas que vão substituir eles mesmos? Não sei. Mas isso me despertou algo, cara. Alguns exemplos que ele me deu, por exemplo, de MCP que eles estão utilizando. O primeiro deles, tá, que eu gostei muito, foi de comparação de screenshots. Olha só que interessante. Então, eles já têm alguns testes que comparam o aplicativo. Então, por exemplo, digamos que o aplicativo aqui tem, sei lá, tem um botão aqui em cima, esse botão tem que ficar aqui, e ele tá trabalhando num novo componente, certo? Então o aplicativo, ele já tem um sistema de teste com base em comparar duas imagens. Era assim que o sistema tava, é assim que o sistema tá, e aí basicamente tu faz um teste de, como é que a gente fala? Regression test, né? Teste de regression, e esse teste de regressão, basicamente automatizado, vai comparar, cara, tu quebrou alguma coisa na interface? E como é que eles fazem isso? Eles querem mandar essas dois screenshots para um modelo e esse modelo comparar as imagens e falar, o botão tá um pouco mais pro lado agora. Sei lá, tu foi adicionar uma coisa nova e tu acabou modificando o local do botão. Só um exemplo aqui. E eu comecei a pensar, cara, interessante isso, né? Então, basicamente, a gente quer conectar testes, resultados de testes ao modelo. Então, a gente quer tirar os screenshots das telas e mandar isso pro modelo e o modelo chegar numa conclusão que vai ser colocada no teu pipeline. E MCP é um protocolo para que tu possa construir isso. Então, eu não sei, muitos de vocês devem estar utilizando o Cursor, certo? Dentro do Cursor, tu pode cadastrar MCPs. Então, tem dois tipos de MCPs aqui que ele deixa tu cadastrar. Um deles é o comando e o outro seria um SSE. Um SSE aqui seria basicamente eu ter um serviço rodando local e eu vou fornecer aqui a URL, o meu endpoint SSE, beleza? Então, eu quero criar um SSE hoje para fazer o seguinte. Eu quero conectar o meu log de aplicação que está rodando na minha VPS no meu Cursor. Então, o meu jogo que eu lancei, o Lumberjack vs Zombies. Então, basicamente, tu tem um jogo aqui que tu consegue matar zumbi, tem um PVP. Então, é um joguinho tipo Minecraft. E eu quero pegar os logs desse jogo e lançar pro meu Cursor localmente. Então imagina o seguinte, tu tá analisando uma coisa em produção, um bug, e tu quer investigar a causa desse bug. É isso que o meu MCP vai fazer. Lá na minha VPS, eu conecto por SSH. E aí eu tenho um PM2 lá que eu posso fazer PM2 Logs Simulator, que é o serviço que tá rodando. Bem simples. Eu quero que esses logs vão parar dentro do meu Cursor no intervalo de 30 segundos. Porque daí eu consigo ativar, falar pro Cursor, eu vou testar em produção. Analisa os erros. E aí ele vai corrigir os erros pra mim. Vamos ver se funciona. Então assim, óbvio, já que a gente tá falando de IA, eu vou utilizar a IA pra criar esse script. E foi aqui que o Lucas Montano do canal Lucas Montano perdeu a vibe no coding. Tá rodando. Unexpected No White Spaces. Ele tá esperando um JSON, tá? Essa IA estúpida não tá fazendo o que eu quero hoje. Então, voltando aqui pro ChatGPT e falei, cara, o MCP Client, ele vai esperar um JSON. Invalid Content Type, Expect Text Event Stream. This shit eu vou codar eu mesmo na mão. Deu um probleminha, cannot set header after they are sent to the client. Ok. Invalid Content Type, Expect Text Event Stream. Eu juro pra ti, cara.
Eu quase dei um soco no computador. Me deu uma ansiedade, cara, de não conseguir, tá ligado? Não consegui fazer a IA gerar o que eu queria. A raiva de ter passado 1 hora tentando, ao invés de ler a documentação e implementar eu mesmo. QD é vibe. QD é vibe. Fiquei dependente, basicamente isso. Fiquei dependente dessa merda que definitivamente não vai pra frente, não vai. Pode mostrar aí quantos benchmarks vocês quiserem mostrar. Cometendo erros bobo, cara. Coisa como uma chaves faltando no código, uma lib errada. Não sabe ler a documentação do negócio. E fica me passando linkzinho do YouTube. Sério, meu. Aquele dia ali foi meu limite. Mas eu não preciso da IA. Não preciso. Eu posso resolver eu mesmo. Basta ler a documentação. E foi isso que eu fiz. Seguindo a documentação do Model Context Protocol, eu consegui implementar o meu primeiro MCP. É isso mesmo, gurizada. Cara, são basicamente 3 passos para implementar o teu MCP. Tu precisa criar uma instância do servidor, então tu vai adicionar a biblioteca, o SDK, né, do Model Context Protocol. Eles têm SDK agora para Python, JavaScript e Java, Python Node e Java. Não sei se eles já lançaram algum novo, mas enfim, tu pode fazer sem também o SDK, mas tu vai ter que implementar muitas outras coisas na mão. Então a primeira coisa é tu criar o teu servidor. A segunda coisa vai ser, tu pode ter as tuas helpers functions, né, mas pulando essa parte é basicamente implementar a tua tool, que seria a ferramenta que o teu cliente vai chamar. Então aqui nesse exemplo ele está criando uma tool de Get Weather Alerts, beleza? E depois de implementar a tool, aí basta tu rodar os serviços, roda o teu servidor. Então foi isso que eu fiz. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou, né? Eu fiz um greetings e olha só que legal, eu vou colocar aqui na descrição um link pro repositório, porque, cara, foi difícil achar na internet um MCP simples. Eu não quero file systems, eu não quero aqueles repositórios que, nossa, coloca o Google Maps aqui, coloca o teu Google Drive, conecta no teu Slack. Não, cara, eu só queria implementar eu mesmo um Hello World. E depois, em cima disso, criar o que eu quiser. E foi difícil achar. Então, para te não passar por isso, eu botei todo o meu código num repositório público e o link vai estar aqui na descrição. Mas antes, deixa eu te falar da parceira aqui do canal, a HighGlobe, que está patrocinando esse vídeo. A HighGlobe, ela ajuda profissionais brasileiros a receberem pagamentos dos Estados Unidos em dólar com o menor custo garantido. Cara, é só 0,5%. Sem OF ou taxas extras. Então deixa eu te falar um feedback de um amigo meu, que ele tá usando a HighGlobe agora, ele trabalha remotamente do Brasil para uma empresa americana, e uma das coisas que ele falou para mim que ele mais curte é que tu não precisa sacar o dinheiro. Olha só, tu recebe em dólar, mas não necessariamente tu quer sacar todo o teu salário naquele mês. Cara, daqui a pouco tu quer dar uma controlada no câmbio, tu quer deixar o teu salário dolarizado, tu tem uma conta em dólar na HighGlobe, tu não quer sacar 100%. O que tu faz? Tu deixa rendendo. Então, os valores teu na HighGlobe, na conta em dólar, rendem 3% ao ano diretamente do teu saldo. Se tu quer usar o teu salário, usar o teu dólar que tu tá recebendo, tu também pode criar um cartão pré-pago da HighGlobe e utilizar internacionalmente, dentro do Brasil, fora do Brasil, numa loja física ou digitalmente, colocando na tua wallet aí digital. E se tu quiser sacar o teu dinheiro, o quanto quiser, não o saldo inteiro, só, digamos, quero converter $2.000 esse mês porque o câmbio tá legal. Cara, entra na hora pelo Pix. Então, se tu trabalha ou conhece alguém que trabalha para uma empresa americana e tá recebendo em dólar, HighGlobe é a melhor solução para ti. Confere o link que tá aqui na descrição e o meu cupom MONTANO20, que tu ainda garante, 20% de desconto nos primeiros 3 meses fazendo transferências pela HighGlobe. Tá, agora voltando aqui pro código, então. Então, primeiro tu precisa inicializar o teu servidor, como a gente viu ali no exemplo da documentação. Depois, definir a tua tool. A minha é bem simples aqui, eu criei uma tool de greeting, que basicamente seria falar, hey, Lucas Montano, nice to meet you. Seria um hello worldzinho, né? Aqui tá o esquema, então a gente vai receber um name
Eu tô usando o Zod aqui pro esquema. E aí tem uma função assíncrona que vai retornar o conteúdo seguindo o tipo, retornando o tipo do conteúdo, né, de retorno, que vai ser um texto, e o texto que eu vou retornar. Aqui dentro é que eu posso colocar os meus helpers e fazer a integração com a minha VPS utilizando o SSH, beleza? Então essa seria agora a próxima interação que eu quero fazer nesse código. E aí depois tem um Start Server. Aqui a gente está suportando os dois tipos que o Cursor aceita, que é o stdio e o SSE, beleza? O SSE, cara, para quem não sabe, tu pode usar essa própria lib aqui que vem dentro do SDK, tá? Então o SSE, ele vai ser um server, basicamente um server observer. Tu vai enviar eventos para um servidor. É server send events. Então SSE é uma coisa não específica para o MCP, tu pode utilizar SSE em outros sistemas teu, e é o que a gente está utilizando ali. Então vocês imaginam o seguinte, o server que a gente inicializou lá em cima e adicionou as tools, ele vai também conectar através do transporte, que seria aqui ou stdio ou SSE server, e vai ficar escutando as mensagens. Então as mensagens vão ser postadas e vão ser então enviadas para o servidor. Aqui eu estou fazendo o listening da porta 8765 e aqui os dois tipos que eu recebo por argumento. Agora, se tu quer configurar agora esse MCP no teu cursor, tu vai vir em Cursor Settings, então Cursor Settings, MCP, e aqui no meu caso, cara, eu estou configurando como comando. Então a gente poderia, nós mesmos, manualmente, digamos assim, inicializar o nosso serviço, então seria basicamente rodar o Node ali, só que ao invés disso, o que eu estou fazendo? Eu estou passando o comando para ele executar. Então eu quero que ele execute o comando Node, e aí eu passo o meu index.js que está buildado. Então como eu estou usando TypeScript aqui, npx tsc disks vai buildar para ti ali e tu vai poder executar. Simples assim. Agora, se eu abrir uma nova janela de conversação aqui, e eu falar para ele, usando a tool de greet, dá oi pro pessoal do canal Lucas Montano, tá? E quando eu enviar isso aqui, o cliente do Cursor, ele vai identificar que eu tô pedindo para ele utilizar a nossa tool greeting, e ele tá pedindo para rodar aqui o serviço, mas eu não preciso rodar o serviço. Talvez em inglês, em português ele não tenha entendido. Using the tool greet send hi to Lucas Montano. Daí ele falou que eu vejo que tem um servidor, né, com a greet tool definida. E aí ele vai pegar um parâmetro, que é o nome, e vai responder, então, um greetings pro Lucas Montano. Aqui ele tá pedindo para rodar o servidor, mas ele não precisaria, cara. Não precisaria rodar o servidor. I see that the service is running yet. Ele tá tentando rodar o servidor. Isso aqui é o problema do próprio Cursor, tá? Não tem problema com a nossa implementação do MCP. Para vocês verem como o próprio Cursor aqui, ele tá com... A IA não é confiável, né, nesse agente deles, porque não funciona o negócio. Então agora o servidor tá rodando, aqui é um endpoint, ele vai receber uma mensagem, tá, o session ID ali, então ele tá rodando, e agora é para ele conversar com o MCP. Ele tá pirando, cara. Ele tá pirando. Não era pra ele fazer isso aqui. Não era pra ele fazer isso. O cursor que tá bugado. Deixa eu reinicializar o cursor. Eu notei que ele dá uns pau, tá ligado? Precisa reinicializar ele. E vamos limpar o histórico aqui. Using the tool greet, send a hi to Lucas. Agora sim. Tu viu? Eu reinicializei, fiz o mesmo prompt, funcionou. Então ele vai agora chamar o MCP tool, passando então o esquema que a gente definiu, que é basicamente um nome. Então, quando eu rodar isso aqui, ele vai retornar Hey Lucas, nice to meet you. Então, aquele esquema é definido aqui na tool. O esquema recebe um nome, beleza? Então, agora basta eu implementar a integração com o SSH. Eu já tinha feito algumas outras tentativas e essa parte de conectar com o SSH, ela tá meio que pronta, tá ligado? Então, deixa eu dar uma conferida aqui. Então vamos ver até se o Copilot ajuda aqui. Então define the VPS log extraction tool, tá? Então a gente vai ter aqui uma server tool, extract VPS log, nome. Eu posso passar o nome do serviço, talvez, né? Talvez a gente possa passar o nome do serviço. Então aqui eu passaria, no caso, Simulator ou qualquer outro serviço que a gente precise. O que eu vou precisar importar aqui é o nosso serviço de SSH. Então eu vou ter um client aqui do SSH2. O que mais eu preciso? Acho que é isso por enquanto, certo?
Talvez fs eu vou precisar depois. Tá, extract log. E aí dentro desse log eu tenho que armazenar o formato dele. Então pera aí que eu tenho que ter uma constante aqui de logs. Constante de logs é igual timestamp string message. É isso aqui que eu quero mesmo. Aí eu tenho que conectar. Connect via SSH to VPS. Tá certo isso aqui que ele tá me passando? Não. Não é isso que eu quero. Na verdade eu quero importar client SSH client from SSH2. Aí aqui sim eu vou dar o SSH client. É isso aí. Const SSH igual SSH client. Daí eu preciso da conexão, que é basicamente eu vou observar um evento quando tiver ready. E a conexão tá estabelecida. E eu vou ter um stream aqui de dados que eu vou estar... Isso aqui tem que estar dentro, ó. Ele é muito... Cara, é muito bugado. Então... Dentro da conexão, quando ela estiver pronta, eu tenho que executar o meu comando PM2, tá? Então ssh exec pm2 logs simulator. Eu vou botar log simulator aqui, eu vou ignorar a passagem de parâmetro por enquanto. Erro de streaming, daí sim, aqui eu vou empurrar os dados pro nosso servidor. Mas, cara, esse código dele não tá muito bom, cara. Vamos lá, ssh exec, if error, stream on data buffer, aí as linhas, const lines. Eu acho que a gente tem que pegar as últimas linhas, tá ligado? Então, lines push, eu defini ali o timestamp date now, message line, que seria lines for each line, aí, log, é isso aí. For each line, log push timestamp date now, mensagem line, e aí eu posso ter um cutoff aqui, tá ligado? Remove logs older than 10 seconds. É isso aí. Beleza. Daí aqui tem um serviço, então, stream on data, e aí on data console aqui pra gente dar uma analisada. E aí aqui, um connect, passando o host, a porta, o username, ou, na verdade, eu poderia usar um private key aqui, tá ligado? E ler do meu ID RSA. Mas eu vou simplificar aqui, vou passar usuário e senha. Beleza, então aqui tá o código que vai conectar no meu SSH. Aí aqui tá a minha tool, que a gente criou ali. No async eu vou passar a data atual, né, date.now. Os logs estão sendo colocados ali, então vou criar uma constante aqui de logs recentes que vão receber os logs que estão ali. Aí finalizei, é basicamente isso. Daí agora é o seguinte, cara. Só deixa eu pegar, eu escondi aqui porque eu quero pegar minhas credenciais para testar. E aí, por enquanto que eu não tô usando o meu private key. Aqui, root, aí, tá. Beleza, o resultado final ficou mais ou menos assim. Bem simples aqui. Eu não tô usando o nome, como eu falei, porque eu tá meio hard-coded lá em cima, mas depois a gente poderia utilizar. O que eu preciso fazer? Eu preciso fechar o cursor e também rodar o nosso npx disk e abrir o cursor de novo. E agora é para mim ver o novo serviço que eu criei. Então, settings, cursor settings, MCP, unexpected token SSH connection is not a valid JSON. Então tem algum erro ali de unexpected token do SSH connection. Deixa eu dar uma verificada. Vamos ver se o próprio agente aqui do cursor consegue resolver. Pedi pra ele rodar e verificar se tem algum erro, tá ligado? Vou aceitar aqui as modificações dele. Ele tá basicamente colocando console error. Agora ele vai rodar. MCP server started running SSH connection established. Então a conexão foi estabelecida. Cara, a princípio não tem nenhum erro. A princípio não tem erro. Vou pedir pra ele colocar logs de sucesso. Add some success log. Tá, ele adicionou alguns logs aqui. Run and check for errors. Vamos ver se ele consegue rodar e verificar um erro. E aqui é o seguinte. Aqui a gente tá no vibe coding. Só que é o seguinte, ele teria que ter rodado, né? Ó, funcionou. Então, assim, a implementação que eu fiz do SSH tá funcionando. Agora, a gente precisa dar uma olhada no porquê que o cursor MCP não tá conseguindo fazer funcionar. Então, deixa eu fechar e abrir o cursor de novo. Deixa eu vir em Settings, Cursor Settings, MCP, Unexpected Token. Interessante que ele tá dando Unexpected Token. Is not a valid JSON. I'm getting unexpected token. Is not a valid JSON from MCP servers here on cursor. Check our response.
to see if compliance, if fits the response of MCP server. Então daqui a pouco o formato de resposta do MCP server tá errado. Eu vou tentar mais uma vez utilizar a IA para isso, cara. Eu vou tentar mais uma vez utilizar ela, se ela não conseguir, aí já era. Ó, aqui texto, tem retorno JSON? Qual que é o tipo de retorno? Nos exemplos deles, eles estão dando só exemplos de texto. Eles estão dando só exemplo de texto, eles não estão dando exemplo de JSON. O que falou aqui? É, para retornar em texto, ó. Vamos ver se funciona de novo. Vamos fechar e abrir. Aí, funcionou. Show. Funcionou e depois parou de funcionar por causa do Extract VPS Log. Eu consegui fazer funcionar e sabe o que eu tirei? Eu tirei os logs. Quando eu tirei os logs, funcionou. Então vamos testar. Check my logs in the VPS to see what we have running there. Vamos ver se ele vai conseguir identificar. Ó, I will check the logs in the VPS using the MCP Montano server. Então ele está chamando o MCP Tool. Ele está passando aqui Lucas como nome, mas depois a gente poderia passar o nome do serviço da nossa que está rodando na nossa VPS. Então eu vou rodar e aqui estão os logs. A conversa ficou muito longa, então basicamente o log estourou o limite de conversa. Resume para mim os logs. Então tá aqui, pessoal, uma ferramenta que eu criei para me ajudar a basicamente monitorar logs em produção. Então eu poderia investigar algum problema que está acontecendo sem precisar ficar entrando na minha VPS manualmente e extraindo os logs para explicar para a IA do que se trata esses logs, beleza? Esse é um tipo de uso que tu pode ter para o teu MCP. Tu pode pensar aí no teu pipeline de colocar projeto em produção, de testes, de validação de design do Figma. Cara, eu vi gente integrando dentro do Cursor, usando MCP, integrando com Figma, integrando com Slack para ver os requisitos de algum sistema que estavam sendo discutidos numa thread, por exemplo. Então tem várias aplicações. Eu espero que tu tenha curtido o vídeo. Ficou meio tutorial e meio drama ali, que foi um drama. Lucas Montano versus a IA. No vibe coding anymore. Não esquece de conferir também o link aqui na descrição para criar a tua conta na HiGlobe, que é a melhor solução que tu tem aí se tu trabalha do Brasil para uma empresa americana recebendo em dólar. Beleza? É isso. Hidrate-se, que vocês são melhores que a IA. Basta ler a documentação às vezes.